we know what we really need? Sometimes we pray for our desires, and sometimes our desires is not our need. We must realize that we do not understand what we need. We think we do, but God promised to supply our needs and that He'll do it. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Então toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. São Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 13, do verso 20 ao 22. Então, tomando a liberdade, quero trazer uma palavrinha, 1 minuto e pouquinho, do poeta cearense Ariano Suassuna. Ele vai trazer um assunto do qual nós devemos observar. Alguém tem que protestar alguma coisa. Vejamos bem o que ele nos traz e depois a gente continua. Outro dia eu vi na televisão o pessoal fazendo um programa de exaltação a Cazuza. Eu tenho a maior compaixão das pessoas como Cazuza. Coitado, morreu dilacerado naquela idade jovem. Mas a frase que estavam citando dele ele disse: os meus heróis morreram todos de overdose. E essas coisas estão passando aí e ninguém protesta. Aí eu disse: eu vou protestar, porque o meu herói principal não sabia nem o que era uma overdose. Ele morreu crucificado entre 2 ladrões. Na verdade, então, é preciso que a gente afirme esses valores. Tem que reafirmar, sem ter medo de ser considerado arcaico. Bom, tudo bem, a nossa compaixão, ele tem direito, como todo ser humano, e ele que era um sofredor, um dilacerado. Mas ele dizer uma frase dessa, isso é uma frase altamente prejudicial para a nossa juventude estar ouvindo. Muito bem, então aí a gente percebe que tem que haver uma voz de protesto em alguma coisa, de algum lugar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vejamos bem o que São Paulo fez. Ele fez um protesto ali àquele pessoal que estava ali com ele na despedida quando ele estava indo para Jerusalém, os anciãos da igreja de Éfeso. Paulo estava protestando. Vejam só: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que
Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E nós sabemos que Deus não chama o homem a julgamento antes de advertir-lhe. Primeiro, a advertência, depois, o juízo. O profeta pregou uma mensagem com este título: advertência, depois juízo. Mas há tantas escrituras ligando este dia em que estamos vivendo. Tantas escrituras no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Como estes tempos maus e enganosos estariam sobre a terra. É exatamente o que estamos tendo hoje. Então, sempre Deus traz uma oportunidade ao homem generalizado, né? Então, homem e mulher, apontando o caminho do acerto, do arrependimento. Deus nunca trouxe um homem ao julgamento sem antes advertir. Jesus estava diante de Pilatos e ele fez uma pergunta aos judeus: o que farei com Jesus chamado Cristo? Então é uma outra mensagem, né? Estou usando esta. Estou no parágrafo 60. Que farei com Jesus chamado Cristo? Meus irmãos, estamos vivendo nos tempos enganosos e é profecia cumprindo. A gente fala, pregadores falam, vejam bem, tanta advertência, mas parece que é um tempo em que as pessoas já não recebem mais a advertência. Você veja na lei no trânsito. Todo mundo se torna transgressor das leis de trânsito. Eles rejeitam a oportunidade. Quer dizer, uma vez eu ouvi algo dizendo assim: multa não é imposto. Porque o imposto é aquilo que é cobrado de acordo com a lei certinho, mas multa não é imposto. Você só paga se você transgredir. E a transgressão leva a gente a ter um preço a pagar. Agora, Deus não pode julgar nenhum homem antes de adverti-lo. Assim também é a lei do trânsito. Você está vendo a placa, você está vendo o sinal, você está vendo-lhe pare e avança sem autorização. Bom, agora, o que acontece às vezes? A alma que pecar, essa morrerá. Parece a individualidade, correto, mas sempre tem que ter uma voz de aviso. Deus nunca deixou a terra sem uma voz de aviso. Suponhamos que você vê uma certa pessoa numa velocidade alta num veículo e você então o deteria e diria para ele: ó amigo, amiga, há um buraco na estrada ali embaixo. Se você continuar nessa velocidade, você se matará. Mas quantas vezes a pessoa é advertida e ela diz: ah, eu sei muito bem o que estou fazendo, vai cuidar da sua vida, eu cuido da minha. Bem, quando Deus colocou Ezequiel como atalaia, era dever dele, obrigação dele, advertir as pessoas a mudarem de vida, a deixarem de lado a maldade. Então era dever dele, ele não tinha a obrigação de fazer a pessoa mudar. O pregador não tem a obrigação de fazer a pessoa aceitar o evangelho, mudar de rumo, mudar de vida. Ele tem a obrigação de pregar, de anunciar um novo caminho, uma nova vida, uma paz celestial.
Mas se aquela pessoa ouve e ignora, aquele sangue não cai sobre a mão daquele homem ao qual Deus levantou para advertir o povo. Então veja você, o sangue não pode cair sobre você porque você lhe tem advertido plenamente. Daquele homem que estava em alta velocidade, você o parou, advertiu e ele ignorou e continuou a sua vida. Depois isso aconteceu comigo um dia. Eu estava indo para a igreja domingo de madrugada e alguém embriagado ferozmente ultrapassou, mas eu não tive tempo de adverti-lo. Na próxima curva ele capotou o carro. Resultado, com aquele capotamento ele faleceu antes de chegar no hospital. Mas a própria velocidade da pista era uma advertência a ele. E Deus, ele adverte plenamente ao povo do juízo por vir. Ele mostra os sinais. Ele mostra as maravilhas que estão preditas na Bíblia para esta era, para este momento. Agora ele mostra. E as pessoas simplesmente passam por cima, luta por ir ao inferno. Você vê nas carteiras de cigarro, eu já observei, isto causa câncer, isto causa isso causa impotência. Às vezes assim, os homens continuam fumando, as mulheres continuam fumando. Isso aí causa envelhecimento precoce, isso causa isto, isso causa aquilo, e aquelas imagens feias ali naquela carteira do cigarro. Mas as pessoas estão sendo advertidas e continuam no mesmo vício. As pessoas estão sendo advertidas e continuam no mesmo caminho, no mesmo sistema. Não querem a mudança que Deus propõe. As pessoas simplesmente passam por cima. Agora, não é agradável, ninguém quer, nem o próprio Deus, que a pessoa vá ao inferno. Mas o homem luta, paga um preço alto para ir para o inferno. Ele joga fora toda a sua saúde, ele joga fora a sua família, ele joga fora isto, aquilo outro, para viver uma vida dissoluta. Ele joga fora a palavra de Deus, ele ignora a Cristo, ele ignora os ensinamentos da Bíblia para seguir ensinamentos de homens. Isso não tem problema. As mulheres ignoram os conselhos de São Paulo. As mulheres ignoram o modo de vestir bíblico para saírem à rua provocando adultério. E quando chegar aí num dia, ela ser acusada de adúltera. Mas eu não sabia. Deus adverte a todos através da natureza. Então vejam bem, o homem luta por ir ao inferno. A primeira mentira que ele fala, algo dói dentro dele, ele fica inquieto, mas ele vai cauterizando a consciência, e a primeira mentira é difícil, mas a segunda já é mais fácil, a terceira mais fácil, até que ele se torna um mentiroso nato. Mas ele foi advertido pela sua consciência também, que aquilo não estava correto. O primeiro cigarro, ele passa mal, ele fica tonto, ele passa mal, ele dá vômito, mas ele insiste para agradar alguém, para parecer-se com isso ou aquilo. Aí depois, quando ele está dominado pelo vício, ele deseja, chora para deixar aquilo. Mas é possível deixar? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e toda maldade pode ser tirada do seu coração, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado.
Agora você conhecia que não era correto, a primeira maldade que você fez, você sabia que era incorreto, porém em sua consciência disse a você que era incorreto, porém você continuamente atravessa a luz vermelha, corre sobre as barricadas, você é audaz, você quer fazê-lo de todas as maneiras, mostrar que você é um tipo grande, vê? Porém recorde, você abre passagem à força para o inferno. Não é muito fácil ir ao inferno. Você tem que crer numa mentira. Você tem que rejeitar a verdade. Você tem que rejeitar a advertência antes de sofrer um acidente ali na estrada. Ou provocar um acidente, que às vezes sofrer um acidente. Você pode até sofrer um acidente estando corretamente na sua pista, na velocidade correta. Mas quem provoca um acidente, na maior parte das vezes, ele rejeita as advertências. O profeta chega a dizer que um homem que dirige embriagado e mata alguém, aquilo é um crime premeditado. Meu amigo, minha amiga, convém dar atenção à advertência. Deus está advertindo-nos. Deus não nos tem deixado só. Deus nos tem enviado a luz do Evangelho. Você não precisa mais de crer em nenhuma mentira de Satanás. Você tem a palavra de Deus para te instruir, mulher. Você tem a palavra de Deus para te instruir, homem. Você tem a palavra de Deus para te instruir, jovem. E ela está recheada de testemunhos. Moças, a Bíblia está recheada de testemunhas, de moças que foram leais, fiéis à palavra e viveram por ela e foram recompensadas por Deus, de jovens moços que foram fiéis à palavra de Deus, mantiveram-se com a palavra, mesmo tendo que ir ser vendido como escravo, mesmo tendo que ir para o calabouço, saiu de lá para ser o governador. Teve que aprender as letras do Egito, teve que se tornar sábio em Babilônia, mas mesmo assim jamais abandonou os princípios cristãos, os princípios corretos do Evangelho. Você pode percorrer este mundo sem manchar as suas vestes. Firme-se por Cristo, ponha isso como testeira na sua vida. Não viva pela carne, não ceda às paixões da carne, mas deixe Deus ser a sua essência. Não é o fulano de tal, não é o pastor fulano de tal, não é o bispo fulano de tal, não é o jogador fulano de tal, não é o artista fulano de tal. O seu herói é Cristo, deixa ele ser Cristo. Aleluia! Que Deus, na sua graça infinita, nos conceda esta bênção gloriosa. Aleluia! Graças a Deus, que Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Be